orador inscrito, senador Roberto Muniz. Inicialmente, queria parabenizar o senador Fernando Bezerra, a todos os palestrantes que aqui passaram e que deixaram algumas palavras importantes, né? E alguns ensinamentos também, alguns números que refletem esses últimos anos aí do setor de gás. Então, eu preferia não fazer sempre aquela forma de dizer que o passado estava errado e o presente está certo. Eu acho que a gente tem que acertar o futuro. Então, eu acho que a gente está aqui com esse intuito de olhar o amanhã. Porque se a gente achar que um setor cresceu 10% nos últimos 10 anos, ou 12 anos, como foi colocado, dizer que estava errado, eu acho que a gente também está criando uma sensação de inércia nesse país que não houve. Então, eu acho que a gente tem que começar a colocar as coisas no devido lugar para que a gente não possa, entendeu, Fernando, ficar sempre numa disputa ideológica que não leva ao futuro do país. Porque eu acho que não há nenhum brasileiro, presidente, que não tenha a certeza do papel estratégico da Petrobras. Eu acho que não há nenhum senador, nenhum presidente de empresa privada, nenhum presidente de estatal, né? Não existe nenhum brasileiro nas ruas que não entenda o papel importante, né? Nenhum trabalhador que aqui foi representado pela FURB, que não veja a importância estratégica desse patrimônio, né, brasileiro. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa manter esse papel estratégico dessa instituição. O que é que nós precisamos modernizar para olhar para frente? Então, eu acho que esse momento aqui que o senhor permitiu a gente, senador Bezerra, é de fundamental importância para a gente ter esse farol de futuro, né? E nesse farol de futuro, tem algumas questões aqui que eu acho que são muito relevantes e que eu gostaria de ter alguns números. Exemplo, nós temos aí, como foi colocado, né, pelo Simon Zanardi, essa questão do anel do gás, né? Fechou o anel do gás. Isso é importante, foi fundamental. Hoje a gente tem uma segurança, né, um patrimônio que dá uma segurança, e até pela questão da matriz energética, como foi colocado aqui, pela questão da importância hoje do gás como essa base para essa matriz energética, que foi colocado pelo doutor Adriano Pires, né, a gente percebe que esse patrimônio é muito importante. Agora, essa capacidade é suficiente? O que é que você olha para o futuro, Lucien, de aumento de consumo para os próximos anos? Esse crescimento de 10%, ele nos dá sustentação para crescer o Brasil, certo? O que é que vocês imaginam como consumidor? O que será o futuro daqui a 10, 15, 20 anos? E que percentual de crescimento? E aí a gente precisa chamar aqui a Petrobras e o Ministério. Quero parabenizar, assim, pela visão do doutor Paulo, para que a gente olhe para o futuro, se os investimentos que nós estamos planejando, se a gente tem caixa para isso. Porque se a gente não tiver caixa para isso, a gente vai ter que buscar caixa para manter a estratégia da Petrobras, o papel estratégico da Petrobras. Então, eu acho que essa equação ela precisa ficar mais clara. O que é que a gente precisa para o futuro, o que é que o mercado precisa para o futuro, e o que é que a entrada do privado pode. E aí eu tenho um problema, Fernando, quando o pessoal usa as palavras. Eu briguei muito no setor de saneamento, porque eles querem confundir sempre privatização com concessão. A gente precisa começar a clarear. Eu não gosto da palavra desinvestimento. Eu tenho assim, sei que é tecnicamente perfeito, mas parece que a gente está entregando banana para os outros. E a gente não pode fazer isso, entendeu, presidente? A gente precisa vamos trazer um reinvestimento do próprio setor, quer dizer, buscar alguma coisa que a gente possa aliviar essa imagem de que estamos perdendo e deixar que essa imagem não seja a realidade. Que esses recursos que cheguem, venha para quê? Para melhorar a capacidade da Petrobras de ser competitiva, para trazer novos atores para a competitividade empresarial, também não gerar um risco para quem está lá na ponta produzindo e recebendo esse gás, ao consumidor final. Então, eu acho que a gente pode fazer, e aí eu acho, Fernando, que o seu posicionamento é muito importante, de a gente criar uma comissão permanente para acompanhar esse tema
esse tema tão importante e, quem sabe, presidente, também trazer o presidente Pedro Parente para que ele nos dê uma visão aqui na comissão de como é que todos esses investimentos e reinvestimentos que a Petrobras está fazendo, eles podem se conversar. Como é que o gás conversa com a energia elétrica, como é que a Petrobras está se vendo no meio desse novo arranjo. Acho que isso pode facilitar muito esse caminhar esse novo marco regulatório, que é fundamental. Acho que você aborda uma questão interessante. Agora, se a gente não encontrar novos mecanismos, como tem trazido aqui o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, a gente vai ficar com o mesmo. O mesmo é suficiente para o país? Essa é a pergunta que a gente também tem que responder. Então, muito obrigado, presidente. Agradeço a colaboração de Vossa Excelência.